Você já se perguntou por que o Halloween causa tanta polêmica entre os cristãos? Para uns, é apenas uma festa inocente com fantasias e doces. Para outros, é algo obscuro, ligado ao mal e ao ocultismo. Mas será que o Halloween sempre foi assim? Será que ele realmente nasceu como uma celebração demoníaca? A resposta pode te surpreender e talvez mude completamente a forma como você enxerga essa data. Antes de julgar o que vemos hoje, precisamos voltar no tempo e entender de onde veio o Halloween. E acredite, a origem dessa festa está muito mais próxima da fé católica do que muitos imaginam. O nome Halloween vem de uma expressão antiga em inglês, All Hallows Eve, que significa Véspera de Todos os Santos. Isso mesmo. O Halloween originalmente fazia parte do calendário litúrgico da Igreja Católica, marcando a noite anterior à solenidade de Todos os Santos, 1º de novembro. Era um tempo para lembrar daqueles que já alcançaram o céu, mas também para rezar pelas almas que ainda estavam a caminho às do purgatório. Durante o mês de novembro, a Igreja sempre dedicou suas orações aos novíssimos, às realidades últimas, céu, inferno, juízo e eternidade. É o mês em que refletimos sobre o destino das almas e em que recordamos os que nos precederam na fé. Os santos, os falecidos, os que ainda se purificam, todos fazem parte da grande comunhão dos fiéis. Mas como uma celebração tão piedosa se transformou no que vemos hoje? Caveiras, bruxas e monstros. Tudo começou com pequenos gestos de caridade. Na véspera da festa de Todos os Santos, as pessoas faziam o chamado Pão das Almas, um alimento preparado especialmente para os pobres. Era tradição que os necessitados batessem às portas pedindo ajuda. Em troca, rezavam pelos falecidos da família que lhes dava o pão. Com o passar do tempo, essa prática foi se tornando mais simbólica, e o pão das almas deu lugar aos doces e guloseimas. Assim nasceu o famoso trick or treat, o doce ou travessura. Era, na verdade, uma forma de unir oração, partilha e compaixão. Além disso, nas vésperas do dia de Todos os Santos, era comum visitar cemitérios e rezar pelos fiéis defuntos. Em muitos locais, os ossos dos mortos antigos eram colocados em ossários e as famílias acendiam velas para lembrar que a luz de Cristo vence as trevas. Talvez daí tenha surgido o costume de colocar velas dentro das abóboras, símbolo da luz que brilha mesmo no meio da escuridão. Tudo isso fazia parte de uma catequese viva, transmitida de geração em geração. Os símbolos, as velas, os doces, tudo tinha um propósito espiritual. Era uma forma de ensinar as crianças sobre o céu, o purgatório e o inferno. Nada de invocar espíritos ou brincar com o mal. Ao contrário, o sentido original era honrar a santidade e rezar pelas almas. Mas com o passar dos séculos, algo mudou. E profundamente. E você, sabia dessa origem cristã do Halloween? Conta aqui nos comentários. Você cresceu achando que o Halloween era algo satânico ou ficou surpreso com essa explicação? Quero saber o que você pensava antes de assistir a esse vídeo. Com o tempo, aquela festa simples e cheia de fé começou a mudar. O que antes era uma catequese viva, ensinando sobre o céu, o purgatório e o inferno, acabou sendo distorcido. Primeiro pela ignorância, depois pela rejeição à fé católica. E para entender como isso aconteceu, precisamos olhar para a história da Inglaterra e da Reforma Protestante. Na Idade Média, o povo cristão celebrava o Dia de Todos os Santos e, no dia seguinte, o Dia de Finados. Era um tempo de orações, de caridade, de lembrar os entes queridos e reforçar a esperança na vida eterna. Mas, quando a reforma se espalhou pela Europa, algo essencial foi perdido:
a crença no purgatório e na comunhão dos santos. Para os reformadores, não havia motivo para rezar pelos mortos, e com isso, toda a beleza simbólica dessas celebrações foi sendo apagada. A rainha Elizabeth I, influenciada pelas ideias protestantes, chegou a proibir as orações pelos falecidos. E sem a fé que sustentava o sentido espiritual da festa, as antigas tradições começaram a perder sua raiz cristã. A cultura, porém, não desapareceu. O povo mantinha no coração lembranças muito mais antigas, costumes celtas que existiam muito antes da chegada do cristianismo. Os celtas acreditavam que durante o final do outono, o mundo dos vivos e dos mortos ficava mais próximo. Eles celebravam o Samhain, uma festa que marcava o fim da colheita e o início do inverno. Para eles, as almas dos antepassados voltavam à terra, e era preciso agradá-las com comida e fogo para afastar o mal. Quando o cristianismo chegou àquelas terras, os missionários não destruíram essas tradições. Ao contrário, as transformaram em algo sagrado. O Papa São Gregório Magno, ao enviar missionários como Santo Agostinho de Cantuária à Inglaterra, orientou: não destruam as festas do povo, santifiquem-nas. Ou seja, o objetivo era converter a cultura e não apagá-la. As antigas celebrações pagãs foram reinterpretadas à luz da fé. As fogueiras se tornaram símbolos da luz de Cristo. As orações pelos mortos substituíram os rituais supersticiosos e a esperança venceu o medo. Mas com a reforma, essa ponte entre fé e cultura foi cortada. Sem o Evangelho católico para dar sentido aos costumes, o que restou foi apenas o exterior: máscaras, fantasias, caveiras, sem alma, sem mensagem. E foi assim que o Halloween, que antes era uma festa cristã, começou lentamente a se tornar uma festa pagã. Mais tarde, com a colonização da América do Norte pelos puritanos, o quadro piorou. Esses grupos protestantes radicais rejeitavam completamente qualquer ligação com o catolicismo, e ainda assim, o povo carregava resquícios culturais do antigo All Hallows Eve. A mistura dessas tradições, somada ao misticismo e às superstições locais, deu origem ao Halloween moderno, um evento cada vez mais voltado ao medo, às bruxas e à escuridão. O que antes ensinava sobre o céu, agora parecia falar apenas sobre o inferno. O que antes aproximava as famílias em oração, passou a alimentar uma curiosidade perigosa sobre o oculto. Mas a pergunta que fica é: será que ainda existe um caminho para resgatar o verdadeiro sentido do Halloween? E você, acredita que é possível santificar o Halloween novamente? Deixa nos comentários se você acha que devemos rejeitar totalmente a data ou transformá-la em algo bom. Quero muito saber a sua opinião sincera. Hoje, quando olhamos para o Halloween, o que vemos? Crianças fantasiadas de monstros, demônios, zumbis, bruxas, ruas iluminadas por caveiras sorridentes, decorações sombrias e um clima de diversão assustadora. Mas será que tudo isso é tão inofensivo quanto parece? Será que brincar com o mal, mesmo de mentira, não abre brechas espirituais que nem imaginamos? Durante séculos, o Halloween foi um momento de oração e esperança, mas aos poucos transformou-se em um espetáculo de medo e escuridão. O que era símbolo de luz, hoje é associado ao terror. O bi, que era caridade, virou comércio, e o que era fé, virou folclore. Alguns podem pensar: é só uma brincadeira, não tem nada demais. Mas sacerdotes e exorcistas alertam: não é bem assim. Muitos deles testemunham que essa banalização do demônio tem feito crescer o interesse de jovens e crianças pelo ocultismo e, pior ainda, o hábito de tratar o mal como algo divertido. É como se, ao zombar do inferno, as pessoas se esquecessem de que ele existe de verdade. O inimigo espiritual é sutil. Ele
Se disfarça de inocência, de humor, de moda, e quando menos esperamos, já estamos aceitando coisas que antes jamais aceitaríamos. Brincadeiras com feitiços, consultas a espíritos, fantasias que representam o mal. Tudo isso pode parecer um jogo, mas é um jogo perigoso. Porque quando o mal é tratado com leveza, o coração se acostuma com ele. Como dizia um famoso exorcista, o demônio não quer ser temido, ele quer ser esquecido. E é exatamente isso que o Halloween moderno faz. Transforma o mal em entretenimento. Ao fazer isso, tira das pessoas o temor santo e a consciência espiritual. As crianças, especialmente, acabam expostas a imagens e símbolos que confundem o bem e o mal. Quando tudo vira diversão, o mal perde a aparência de perigo e passa a ser aceito. É claro que nem toda pessoa que participa do Halloween está cometendo pecado, mas o que preocupa é a mentalidade que a festa dissemina. O problema não está apenas nas fantasias, mas no espírito que move a celebração. Enquanto o All Hallows Eve original convidava a oração e a santidade, o Halloween atual celebra o medo, o horror e até o mal. Troca-se o culto aos santos por uma exaltação simbólica das trevas. Por isso, muitos padres aconselham os cristãos a se manterem vigilantes. Eles lembram que brincar com símbolos do inferno é como brincar com fogo. Parece bonito de longe, mas pode queimar por dentro. E a grande tragédia é ver que muitos já se acostumaram com essa escuridão, sem perceber que ela está apagando, pouco a pouco, a luz da fé. Mas há esperança. Se um dia essa festa foi um instrumento de evangelização, talvez possa voltar a ser. Talvez o caminho não seja fugir do Halloween, mas resgatar seu verdadeiro significado, devolvendo-lhe a luz que se perdeu. E você, o que acha disso? Você acredita que o Halloween de hoje pode realmente influenciar o mundo espiritual? Comenta aí se você já sentiu algo estranho ou desconfortável nessas datas. Quero saber a sua experiência pessoal. Se o passado do Halloween nasceu dentro da fé e o presente foi tomado pela confusão, o futuro ainda pode ser diferente. Nada está perdido. O mal pode ter tentado roubar o significado dessa data, mas nós, cristãos, podemos reconstruí-la com esperança. A Igreja não proíbe que se festeje, desde que o centro da celebração seja Cristo e a santidade. Por isso, ao invés de rejeitar o Halloween por completo, muitos pais e comunidades têm decidido transformar o sentido da festa. Como? Relembrando o motivo original. A Véspera de Todos os Santos. Uma preparação alegre e cheia de fé para honrar os que já estão na glória do céu. Imagine uma festa em que as crianças se vestem de santos, anjos ou profissionais que refletem virtudes cristãs. O filho que quer se fantasiar de bombeiro pode aprender que existem bombeiros santos no céu. A menina que admira os médicos pode descobrir que há médicos que se tornaram santos. O adolescente que sonha em ser soldado pode entender que lutar pela justiça é uma forma de servir a Deus. Cada fantasia pode se tornar um testemunho de santidade. É assim que nascem as Halloweens, festas de todos os santos realizadas por grupos católicos no mundo inteiro. Nelas, a música, oração, doces, alegria e, acima de tudo, um ambiente de luz. Não se trata de negar o Halloween, mas de recriar seu sentido com Cristo no centro. O riso substitui o medo, a fé vence a escuridão e o amor supera a curiosidade pelo mal. E se você acha que isso é difícil de fazer, pense, toda cultura pode ser evangelizada. O Papa São João Paulo II dizia que a fé não destrói a cultura, ela a purifica e a eleva. Foi exatamente assim que o cristianismo se espalhou pelo mundo, transformando costumes em pontes para Deus. O mesmo pode acontecer com o Halloween. A data pode voltar a ser o que um dia foi, um convite à santidade e uma recordação da eternidade.
Por isso, ao invés de encher nossas casas com símbolos de trevas, podemos enchê-las com luzes, velas, orações e alegria. Podemos ensinar aos nossos filhos que existe um verdadeiro exército do bem, os santos. Eles são nossos heróis, nossos amigos do céu, nossos intercessores. Celebrar o Halloween de forma cristã é lembrar que o mal não tem a última palavra e que a vitória já pertence a Deus. O futuro do Halloween depende da nossa escolha. Podemos seguir o caminho da banalização ou transformar o dia em um testemunho vivo de fé. Cabe a nós decidir o que queremos transmitir às próximas gerações, o medo ou a esperança. E talvez, quando nossos filhos olharem para o céu, vestidos de santos, sorrindo e rezando, entenderão o verdadeiro sentido dessa data. Não uma festa das trevas, mas uma celebração da luz que jamais se apaga, a luz de Cristo. E você, topa esse desafio? Conta aqui nos comentários. Se fosse hoje, de que santo, anjo ou profissão inspirada na fé você se fantasiaria para celebrar o verdadeiro Halloween cristão?